Boa tarde, Taubaté. Você se conecta aqui com a nossa programação. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto de 2024. A gente começa diretamente do Museu Monteiro Lobato, também conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui na cidade de Taubaté. Por que a gente está em externa hoje, fazendo esse programa de uma forma diferente? Hoje é o dia do folclore. O termo que significa conhecimento do povo foi estabelecido desde o século XIX pela figura de William John Thomas. Em 1846, ele fez uma publicação em uma revista falando sobre este termo. E desde então, grupos de cientistas, pesquisadores têm se interessado por esse assunto e têm levado esse assunto adiante entre vários países, até isso se popularizar e chegar aqui no nosso Brasil. E nesta tarde especial, a gente tem uma personagem que ilustra muito bem aqui o folclore brasileiro. Com muita honra, a gente recebe aqui no Boa Tarde Taubaté a Dona Cuca. Pode chegar aqui, Dona Cuca. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, querida. Senhorita. Senhorita? Senhorita. Cuca. Senhorita Dona Cuca? Senhorita Cuca. Senhorita Cuca, aqui no Boa Tarde Taubaté. Obrigado pela presença. De onde que a senhora veio para chegar aqui tão bonita e ajeitada? Ai, meu querido, muito obrigada pelo elogio. Mas eu estava lá na minha caverna descansando quando vi alguns barulhos e vim ver o que era. E encontrei vocês aqui. Quando a gente estuda os relatos, senhorita Cuca, a gente ouve falar que o conto é europeu, né? Tem origem portuguesa até e veio aqui para o Brasil. Como que é a Cuca aqui no Brasil? Como é que a gente conhece você, ou melhor, a senhora? Obrigada. Senhorita. Senhorita. Aqui no Brasil, eu fui popularizada por, principalmente, Monteiro Lobato. Não só eu, como a maioria dos personagens do nosso folclore. E quais características que a senhorita tem que são diferentes dos outros personagens aqui do nosso folclore? Como você pode estar percebendo, eu tenho a cabeça de um jacaré e corpo de mulher. Eu acho que isso já é diferente o suficiente para me destacar, obviamente. Fora a beleza, né? A exuberância, a elegância, a vestimenta. Não é todo personagem que a gente encontra por aí vagando que tem uma beleza assim. De jeito nenhum. De onde vem essa beleza? É de família, querido. A gente pode dizer que a senhorita é uma espécie de jacaré ou isso é uma humilhação para a senhora? Não. Com muito orgulho, digo que tenho essa cabeça de jacaré. Sim, um jacaré. Agora, uma outra coisa, dona senhorita Cuca, que a gente ouve falar por aí, a senhora pode desmistificar aqui no programa, é que a senhora é bruxa, faz feitiços, tem bruxaria. Isso é verdade ou são contos e lendas do nosso folclore? É mais pura verdade, meu querido. Na verdade, eu digo isso com muito orgulho que sim, sou bruxa e sou uma bruxa muito poderosa. Tem uma canção, senhorita Cuca, que eu acho que ficou no imaginário de todas as crianças e fica até hoje, quando a criança tá aprontando, não quer dormir. Como que é a sua música? Você pode cantá-la pra gente? O meu tinho... Vai aquecendo aí a sua voz e canta pra gente essa canção maravilhosa. Neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. Agora uma pergunta que não quer calar. Se o papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar, quem é que tá cantando a música? E a Cuca vem pegar? É, meu querido. Criancinhas, vocês já sabem. Não façam bagunça, senão eu estarei lá. A Cuca é uma das personagens do nosso folclore e o folclore ele se estabiliza por algumas características importantes da nossa cultura. São contos, mitos e lendas que vão passando de geração em geração através de costumes populares. Essas histórias são muitas vezes oralizadas, né? Elas são escritas em alguns países aqui no Brasil, mas geralmente ela é contada de uma pessoa para outra. E isso, assim, sendo contado de boca em boca, com dialetos e jargões, na linguagem popular, dona Cuca, as histórias vão aumentando, né? Deve ter muita coisa que já inventaram aí da senhorita na internet? Ah, certamente. Na época, infelizmente, que graças a Deus já passou da Covid, fizeram vários memes sobre a minha pessoa, sobre tomar vacina e virar jacaré. Você acredita nessa patifaria? Então a senhorita já é meme internacional, já rompeu os parâmetros aqui do Brasil, é isso mesmo? É bom que eu fico mais famosa, né? Pra mim é excelente, mas é um pouco humilhante pensar por esse lado também. Os contos, né, que a gente vê aqui do folclore brasileiro, eles vão sendo contados, vão passando de geração em geração, como eu coloquei, e de maneira espontânea eles vão entrando no nosso dia a dia. E
Hoje a Cuca é uma das figuras mais importantes do nosso folclore, senhorita? Logicamente. Eu acredito até que mais do que qualquer outra personagem do folclore. E o que te destaca para ser esse ícone aqui do nosso folclore? Eu acredito que eu tenha várias qualidades que me destacam. Por exemplo, essa minha belíssima cara de jacaré. Eu ser uma bruxa poderosíssima e nunca desistir de tentar conquistar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Senhorita Cuca, tem algum segredo que a senhora ainda não revelou? Alguma magia? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Ou alguma característica que a senhorita tem e que a gente ainda não conheceu e não popularizou no nosso folclore? Olha, eu acredito que deva ter popularizado, mas uma curiosidade sobre mim é que eu, com toda a minha magia, posso me transformar em quem eu quiser, em qualquer pessoa. Mas a única coisa que eu não consigo disfarçar é o meu rabo, que me acompanha para qualquer figura que eu me torne. Então, quer dizer que a senhorita pode estar escondida nas casas, nas ruas, e a gente às vezes acaba nem percebendo? Eu posso, meu querido. Além dessa personagem criada, né, ilustrada, melhor dizendo, por Monteiro Lobato, que se popularizou aqui no nosso país, a gente teve outros autores especialistas que ajudaram na questão do folclore aqui no Brasil, como Luiz Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Florestan Fernandes. São alguns desses autores que se destacam quando o assunto é folclore. E agora, além da Cuca, tem um outro personagem do nosso folclore muito conhecido, que o pessoal diz, senhorita, que é seu amigo, que é seu parente, é um tal de Saci Pererê. O senhor não coloque o meu nome junto com esse serzinho. Nós não somos amigos, muito pelo contrário, tenho aversão a esse demoninho. O que o Saci representa no folclore brasileiro? Quais são as características dele? A gente já conhece, mas é bom a senhora ressaltar, porque eu acho que ele tem poderes mais até do que a senhora, hein? Senhorita. Olha, como eu tô em entrevista, eu vou manter a classe e vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse tal Saci Pererê. Bom, o Saci, ele é um diabinho de uma perna só que anda solto por aí. Na cabeça ele leva uma carapuça vermelha e na boca um cachimbinho sempre aceso. E para pegar o Saci, sempre tem que estar em dias bem ventosos. E o senhor sabe o que é preciso para pegar um Saci? Não faço a mínima ideia, até porque isso não faz parte do meu dia a dia assim. Eu não tô muito preocupado em pegar Saci, não, mas a senhora tá, né? Eu não tô muito preocupado em pegar Saci também, não, mas a gente sabe porque é conhecimento popular. Então, já que você não sabe, eu vou lhe explicar. Por favor, fica à vontade. Para pegar um Saci, você precisa, primeiramente, de uma peneira de cruzeta, que é uma peneira com duas taquaras mais fortes no meio. Segunda coisa, uma garrafa escura. E terceiro lugar, uma rolha com uma cruz gravada em cima. E, com certeza, muita paciência, porque esse senhorzinho é bem rápido. Mas eu já vi a senhorita com ele em alguns momentos, assim. Vocês não têm nenhum grau de amizade, nem de coleguismo, ou é inimizade mesmo? Conhecidos, né? Mais que amigos, conhecidos, apenas isso. A Cuca e o Saci Pererê são dois personagens emblemáticos aqui da cultura do nosso folclore brasileiro, bem disseminados. A gente conhece bastante esses personagens e as obras de Monteiro Lobato ajudaram também a disseminá-los no nosso país e até mesmo fora aqui do cenário brasileiro. Dona Cuca, senhorita Cuca, melhor dizendo, qual mensagem que a senhora deixa para o povo brasileiro hoje, neste dia tão importante que é o Dia do Folclore? Bom, nesse Dia do Folclore, eu quero falar para todos que mantenha essa memória acesa, a memória do nosso povo, sempre pensando nesse folclore, sempre relembrando as histórias, porque ela faz parte do nosso povo. Então, depois daqui da entrevista, a senhorita vai voltar para onde? Para sua caverna? É pro meu capoeirão, né? Hoje tá muito frio, não quero tentar pegar o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu já estou armando o meu próximo plano. Quem participou aqui com a gente dessa dramatização, dessa encenação, é a atriz Júlia Matos. Júlia, obrigado pela sua presença aqui no Boa Tarde Taubaté. Parabéns aí pelo seu trabalho. Como que é fazer essa personagem tão emblemática para o nosso folclore? Muito obrigada, primeiramente. E fazer a Cuca é muito bom para o crescimento do ator, da atriz nesse caso, porque
a Cuca, ela faz com que a gente seja ridículo, porque apesar dela ser muito assustadora na maior parte dos momentos, ela também é uma personagem muito cômica, pelo menos o que a gente traz aqui no sítio. Então, ela tem momentos em que a gente precisa ser ridícula, e isso é muito bom, porque a gente acaba se soltando mais como ator, e isso é maravilhoso para mim como crescimento profissional. Aqui nas nossas dramaturgias brasileiras, a gente tem muito essa questão da vilã ter esse lado cômico. Eu acho que a Cuca pega tão bem no nosso dia a dia, porque ela tem essa questão, né? De ser vilã, de ser malvada, de planejar, e no final acaba não dando certo, ela acaba rindo dela mesma. Você acha que o brasileiro tem um pouco disso, tem um pouco de Cuca dentro da gente? Com certeza, eu acho que a gente está sempre aí, mesmo que a gente caia, a gente levanta, e isso é muito da Cuca, porque ela não desiste nunca. E enquanto atriz, né, fazendo esse trabalho já há algum tempo, o que você projeta para os próximos anos aí do seu trabalho e da sua carreira profissional, Júlia? Pretendo continuar trabalhando nisso. O teatro infantil é uma coisa que, para mim, é incrível. O público gosta muito e, apesar de ser teatro infantil, os pais, às vezes, gostam mais do que as crianças. Então, eu penso muito em continuar nessa carreira, explorar essas outras áreas, mas também ficar na área do teatro infantil. Tem um pessoal acompanhando a gente aqui na nossa gravação, então eu vou pedir uma salva de palmas para nossa Dona Cuca. Júlia, muito obrigado pela sua participação, por enriquecer ainda mais essa data tão importante que é o Dia do Folclore Brasileiro. Lembrando que no programa de hoje a gente ainda tem outras histórias aqui do folclore. Mas antes da gente ir para o intervalo, a gente vai se despedir com aquela gargalhada que todo mundo conhece da Cuca. Um beijo, meus queridos! Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté. Neste dia 22 de agosto de 2024, nós estamos celebrando o Dia do Folclore Brasileiro. E a gente está aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, que também tem o Museu Monteiro Lobato. A gente está conversando com as personagens mais importantes e as mais conhecidas do nosso folclore. Lá no comecinho do programa, eu já conversei com a senhorita Cuca, que também é conhecida como bicho-papão aqui do nosso folclore brasileiro. E ela falou também um pouquinho mais sobre um amigo / inimigo, Saci Pererê. E agora no programa eu tenho a honra de receber um dos personagens mais importantes do nosso folclore. E eu confesso que eu tenho medo dele mesmo, que é o lobisomem. Lobisomem, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde Taubaté. Boa tarde. Lobisomem, como que é a sua lenda, como que é a sua história? Qualquer pessoa pode se transformar em lobisomem assim como você? Não, qualquer pessoa não. Tem que ser o 7º filho de uma família de 6 filhas. E o que acontece com esse 7º filho? Ele se transforma em lobo assim naturalmente ou ele precisa ter algo específico para acontecer isso? Tem que ser sexta-feira, em noite de lua cheia. E aí você sai pela cidade aprontando, fazendo amizades. O que você faz aí nessas noites de lua cheia, lobisomem? Aprontando. Por que você tem essa cara de mal mesmo? É para assustar a gente? É para assustar as crianças? Qual que é a finalidade da sua trajetória? Eu não quero assustar ninguém. O meu objetivo é ficar na mata, me esconder. Às vezes me dá fome. Quais são as características que dizem pra gente que é o lobisomem de verdade? Como é que a gente pode identificá-lo no dia a dia? No dia a dia não tem como. Ele só sai à noite. Você vê ele assim, que nem eu. Então é metade lobo e metade homem. Ok. Esse é um dos personagens que a gente mais conhece aí nas histórias. E ele tá explicando aqui pra gente que não é muito pra assustar não, mas confesso que é só pra assustar a gente. O que mais que o lobisomem tem de especial? Tem alguma habilidade? Tem alguma história que a gente não conhece, mas que só você sabe que tem? Eu só posso sair de noite. Eu saio correndo, vou pela mata e tento me esconder na escuridão, onde só tem a lua cheia.
E do que você se alimenta assim quando você vira lobo, né? Qual que é a sua alimentação? Qual que é o seu prato predileto? Eu gosto de comer galinhas. Eu gosto de comer animais. Lobisomem é uma das figuras que a gente mais conhece, principalmente nas áreas rurais, né? Ligadas a contos, fábulas. Tem muitas cidades que vivem através desse imaginário ligado à figura do lobisomem. Agora, tem uma outra figura, uma outra personagem, lobisomem, que eu acho que dizem que é seu parente, que é sua amiga, sei lá, que é uma prima distante. O que é a tal da mula sem cabeça? Também tem uma história importante através dela? Ela é uma grande amiga. A mula sem cabeça se apaixonou por um padre e virou a mula. E para ela se transformar em mula sem cabeça, tem uma data específica, igual você na sexta-feira? Como que acontece com ela? É de quinta pra sexta. Então, toda quinta-feira para sexta, não importa se tem lua cheia ou não, Não importa. a mulher que se apaixonou pelo padre vira uma mula sem cabeça? Isso é uma maldição, assim como eu. E aí vocês saem juntos, assim, pela noite, de vez em quando, porque no caso ela é quinta, né? E você é na sexta, vocês acabam não se encontrando, é isso? É isso mesmo. E o que ela faz? Quais os relatos que ela passa aí para você? O que ela faz no dia a dia, no nosso folclore? Ela é uma mula que tem cabeça de fogo. Ninguém consegue ver. Só pode tirar a maldição se conseguir tirar o ferro da cabeça dela. Apenas isso. E o pessoal tem mais medo da mula ou do lobisomem? Acredito que dos dois. Porém, ela tem fogo. Eu tenho a força. A gente está conhecendo mais detalhes e características assim desses dois personagens importantes aqui no nosso folclore, que é a mula sem cabeça, o lobisomem. A gente já falou do Saci Pererê, também já falamos da Cuca. Quem está interpretando aqui por trás desse personagem é o ator Kelvin. Vou conversar agora com ele, saindo um pouquinho do personagem. Kelvin, obrigado pela sua atuação aqui, por essa dramatização, por essa encenação com a gente aqui no programa. Como que é fazer esse trabalho usando essa figura do lobisomem para você aqui no sítio do Pica-Pau? Foi um desafio, primeiramente, né? Mas é um personagem que a gente tem um grande peso, porque ele é de criança, porque é uma lenda que se passa de geração em geração, em tradições. Então tá sempre aí. Então é um personagem que eu fiquei muito grato em interpretar ele, né? O lobisomem. Por ser uma lenda onde as crianças têm bastante medo, os adultos também gostam bastante do lobisomem. Então é gratificante interpretar ele. É muito legal carregar essa lenda, esse folclore, né? Do que é o lobisomem, que veio da Europa para cá. Então é muito legal isso de mostrar essa lenda, de ficar bem perto. É muito legal ver as reações das pessoas com medo do lobisomem. É muito engraçado ver isso. Porque a gente é um ator, né, que tá vestido. Então quando a gente vê, a pessoa não percebe, daí tem um certo medo. É muito engraçado também. Eu gosto bastante. Como é que foi a construção dessa personagem sua? Teve laboratório? Você se inspirou em alguma outra referência? Estudou algum outro personagem que já fez também? Algum outro ator que já tem interpretado o lobisomem? Então, temos bastante referência do lobisomem, né? De vários atores, desenhos dos contos também dos nossos pais, avós que contam pra gente. Então, trazer algo mais sombrio, algo mais tênue, mais assim, é bem interessante porque traz esse peso do lobisomem, né? Esse negócio sombrio, que causa o medo. O medo não é conta da pelagem, da máscara, mas também tem uma voz, tem o corporal, que ajudam a carregar esse peso do medo para as pessoas, entendeu? Toda essa linguagem que ele está falando, tanto verbal como não verbal, a gente que está aqui fazendo essa dramatização, mesmo combinado aqui, confesso que a gente dá susto, a gente tem um pouco de medo, porque o personagem está muito bem desenhado, está muito bem construído e traz essa realidade. Kelvin, enquanto ator, profissional, o que você espera para o seu futuro nessa carreira? Continuar, outra vez, trabalhando com esse público mais infantil? Olha, trabalhar com a arte já é um privilégio, né? Você tem que aprender a manusear várias coisas, porque a arte não é uma coisa só específica, a arte é tudo, a arte é vida. Você tem, independente de qual área eu esteja no teatro, na literatura ou na pintura, eu quero estar na arte. Seja para adulto ou para criança, é legal esse mundo da arte. Então, assim, o que tiver arte, eu quero estar. Então, para o meu futuro, é tudo que tem arte. Tudo que tem arte é o meu lugar. A gente tem aqui, nessa encenação que vocês fazem aqui no sítio, a direção artística é da Kelly Santos. Queria que você falasse um pouco mais do elenco, das pessoas que compõem aqui o dia a dia, das apresentações que vocês fazem. É muito legal, é engraçado, porque a gente vê várias construções diferentes de personagens, certo? Então, assim, cada um traz a sua característica, a sua visão sobre um personagem. Então é engraçado, porque tem narizinho que é diferente de outra atriz que faz a narizinho. Aí tem essas diferenças, porém que se complementam.
Além da Kelly, quem mais ajuda vocês aí a organizar tudo? Tem alguma coordenação, alguma direção específica? Tem os olhares da secretaria daqui, tem a Amanda também. Ela ajuda com a gente também no atendimento com os atores, sabe? E também tem a Kelly, que ajuda na direção, na cena, na cenografia, nos figurinos e muito no corporal dos atores. Tem muito disso, porque são pessoas diferentes, então tem limitação diferente. Então ela vai ali controlando, vai ali ajudando a gente a enxergar um caminho legal, um caminho interessante para o seu personagem. Quero parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho, Muito né? obrigado. Que tanto verbal não verbal, essa interpretação ajudou muito a gente a enriquecer o nosso programa. Lembrar, né, que é apenas um dos personagens do nosso folclore brasileiro. A gente ainda vai conversar com mais um outro personagem. Eu vou pedir pro ator Kelvin, na verdade, o nosso lobisomem aqui do Sítio Pica-Pau Amarelo, para deixar aquele uivo, aquele grito que só o personagem lobisomem tem. É contigo. E agora tem mais uma personagem que vai entrar aqui na nossa história e eu vou fazer um sinal para chamá-la, hein? A gente está gravando aqui no Museu Monteiro Lobato, também conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente já conversou no programa de hoje com a Cuca, que falou um pouquinho mais também sobre o Saci Pererê. Já falamos agora há pouco com o Lobisomem, que contou mais detalhes pra gente da Mula Sem Cabeça. E agora eu recebo aqui mais uma personagem importante, que é a Caipora. Seja bem-vinda, boa tarde. Se alguém assoviou, a Caipora chegou. Boa tarde. Caipora, qual que é a sua história, a sua lenda que faz parte do nosso folclore brasileiro? Eu sou um duende da mata, mas eu protejo os animais. Diferente do meu amigo Curupira, que protege as matas, eu protejo os animais. E aí, quais são os seus adereços aí? Seu cabelo é sempre vermelho dessa cor ou você Sempre tá vermelho. atualizando pra moda? Não, eu sou uma prima distante do Curupira, uma amiga muito fiel. E a gente tem uma aparência muito parecida. Por isso somos confundidos na lenda do folclore brasileiro. Aproveitando a deixa, qual que é a diferença então do Curupira pra Caipora? Porque são bem parecidos mesmo, né? Sim, mas o Curupira tem uns pés pra trás, os meus são pra frente. E o Curupira também tem um cabelo de chama. O cabelo dele vira fogo. Quais são seus poderes, Caipora? Como é que você atua nas matas? Assim, se tem uma pessoa, por exemplo, devastando a mata, você faz alguma coisa para intervir? Esse é com o amigo Curupira. Eu protejo os animais de caçadores. Caçadores que caçam mais do que podem comer. Eu tenho conhecimento das plantas, da flora, da natureza. E por isso eu tenho domínio de toda a área da floresta. Tem algum segredo da sua história? Tem alguma coisa aí na sua personagem que a gente não conhece e tá desconhecido no nosso folclore? Tem algum segredinho para contar pra gente? Eu causo azar aos caçadores. É uma mania de castigá-los por tanta caça. Então, quando a gente vai entrar numa mata para fazer algum tipo de atividade, tem que pedir permissão para você? Sim, e se precisar da minha ajuda, é só assoviar. E para você desaparecer, o que a gente tem que fazer? Resolvido o problema, eu desapareço sozinha. Com um passe de mágica, você nem vai perceber que eu desapareci. E eu quero saber agora, Caipora, como é que você está vendo hoje o povo brasileiro em relação ao cuidado que tem com as matas, com os animais? Você acha que a gente está cuidando bem dos nossos ecossistemas ou a gente precisa melhorar nesse quesito? Pode melhorar sempre, né? Mas eu sei que tem um pessoal muito legal que cuida também e preserva com muito cuidado essas áreas. E esse pessoal que preserva, que cuida, você acaba ajudando de alguma forma? Claro que sim, eu dou sempre o meu jeitinho de caipora. Vocês podem não ver, mas eu sempre estarei lá. A gente está conversando aqui com a atriz que faz essa personagem, que é a Rafaela Kahlo, né, Rafaela? Quanto tempo já trabalhando nessa área e como que é interpretar esse personagem tão importante? Olha, eu trabalho já nessa área há 3 anos, né? Eu cursava numa escola de artes aqui, da Fego, né, em Taubaté. E aí eu prestei o concurso pro Sítio, eu entrei aqui e isso me ajudou muito numa carreira, né? Na experiência teatral e eu tô aqui desde então. Entrei junto com a Fego e permaneço aqui. Como é que foi esse laboratório de construção dessa personagem até chegar nessa referência que a gente tem hoje aqui no Sítio? Nossa, foi bastante trabalhoso. A nossa diretora, Kelly, ela trabalha muito com a gente, ela pega muito no nosso pé. Ainda mais personagem secundário, que vocês não estão acostumados a ver no Sítio todos os dias. Então, ela tem todo um cuidado, uma direção. Ela cuida muito bem da gente, sabe? Então, a gente tem que sempre estar atento, estudando o personagem, pesquisando bastante para poder trazer esse corporal diferente, né? Eu faço bastante personagem secundário, então, assim, eles são muito distintos. Alguns são mais humanizados, outros são mais mistificados, entendeu? Daí tem sempre que estar mais atento e tem que estar mais ralando mais.
Teve alguma curiosidade que aconteceu com você encenando aqui no sítio com a criançada? Como que é esse envolvimento, principalmente desse público infantil? Então, a criançada gosta muito da caipora, né? Eles, na peça, eu ajudo o pessoal do sítio a trazer o Jeca de volta, que o Jeca que vira o nosso lobisomem, né? Então, por eu ter esse ato heróico, né? O conhecimento das plantas, das flores, tudo, a criançada gosta bastante. Eles veem eu como uma heroína. No programa de hoje, a gente conheceu um pouquinho mais dos personagens, né, que compõem o nosso folclore brasileiro. É apenas um apanhado de vários personagens que existem, dependendo da região do Brasil. Cada personagem tem uma história diferente, uma característica diferente. Rafaela, na hora de construir o seu personagem, teve alguma curiosidade sobre a caipora que você não conhecia? Porque a caipora, ainda assim, ela é um ser folclórico, né? Todo mundo pode ter conhecimento dela, né? E assim, tentei não trazer muito daquela do Castelo Rá-Tim-Bum, até porque é outra construção de outra atriz, né? Para outro tipo de mídia também. E aí tive que pesquisar do zero a caipora. Tinha muita coisa dela que eu não conhecia, como um assovio, eu não sabia que o assovio chamava caipora. E a gente vai trabalhando isso na peça, porque a gente começa uma temporada de peça, dura 3 meses. A gente faz o primeiro mês ali, estreia, tudo mais, e com o passar desses 3 meses, a gente vê a personagem totalmente diferente no final. É outra coisa. A gente está conversando com esses personagens aqui nesse dia tão importante do folclore, aqui no Museu Monteiro Lobato, né, que é também conhecido como Sítio Pica-Pau Amarelo. E a Rafaela vai deixar aqui os dias e horários de funcionamento, Rafaela, para o pessoal vir visitar o sítio aqui. Quais são os dias e horários que funcionam? Sim, sim. O museu abre de terça a domingo. Sábado e domingo tem as peças. E sábado é 11 horas e 4 horas. Domingo, 3 horas e 4 horas. E de terça a sexta, a gente atende a excursões com agendamento. E para a gente encerrar aqui a sua participação, Rafaela, vou pedir para você voltar aqui na personagem, que é bem importante para o nosso folclore. E aí eu vou pedir aquele grito, esse gesticular que ela tem muito específico para a gente encerrar esse bloco aqui do Boa Tarde Taubaté. Pode ser? Claro! Obrigada, TV Câmara, por contar um pouco da nossa história e manter viva a nossa tradição. Viva o folclore brasileiro! Yeah!